Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos aqui novamente, graças a Deus, pertinho do coração. Eu sou a Margarete, trabalhadora da casa, nesta reunião mediúnica que ocorre toda quinta-feira às 20 horas, onde foi a mim solicitada a realização desta tão importante tarefa. Agradeço ao Cetrelv, nosso cadinho de amor, por mais esta oportunidade. Por favor, se você se sentir à vontade, providencie um recipiente com água para ser fluidificada pelos nossos benfeitores amigos. Se você toma algum remédio, principalmente homeopático, coloque-os também. E conforme sua necessidade, serão derramados sobre eles eflúvios de paz, de cura, de equilíbrio físico e espiritual. Enquanto vocês se organizam, vamos aos primeiros recados que foram a mim solicitados para passar, tá bom? Bom, a nossa casa está funcionando normalmente, que as terças-feiras continuam com os estudos sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é sempre online. Nas quarta-feiras temos palestras presenciais às 20 horas seguidas de passe. Todas as quinta-feiras temos essa reunião mediúnica aqui, que é online, e temos lá na casa de forma presencial, também às 20 horas, o Evangelho Terapia com outros médios voluntários, junto com o senhor Noyama, um trabalhador muito querido, abnegado e incansável do Cetrelv. Os nossos sábados continuam com atendimento fraterno, a partir das 14 horas, para todos, seja para as atividades das salas específicas, bem como para a cromoterapia, cromoimersão. Passem pela recepção, retirem a senha para ser orientado a esse respeito, tá? Aos sábados às 15 horas temos lá também as palestras seguidas de passes, onde são convidados, né, algumas pessoas, alguns irmãos de outras casas espíritas que nos honram com a sua presença. Por favor, participe, compareça lá, né? Temos também um curso de desenvolvimento mediúnico às 14 horas, outro às 15h30, e temos o curso presencial na casa e online também, às 17 horas do livro O Consolador. A lanchonete está aberta, né? Onde toda a renda é revertida para o grupo da mentora Alta de Souza, referente às enxovais, a montagem de kits de enxovais de bebês, tá certo? Em dias específicos, inclusive, nós já retornamos com as aulas de crochê, de tricô e de tear. Qualquer coisa, ó, liga nesse número que tá aqui, ó, o 9435-6964, tá? E temos também nos primeiros e terceiros domingos de cada mês o nosso grupo de Miami, que é referente o estudo a essa apostila aqui, ó, tá bom? Apostila de estudo de educação e prática mediúnica. A sala abre às 12 horas para bater papo e às 12h30 começa propriamente a aula. E em tempo hábil, nosso presidente, o Roberto, encaminha e disponibiliza o link, tá bom? Terminamos com os nossos avisos, mas devemos agradecer em nome da diretoria por todas as pessoas que frequentam a casa e entregam lá cesta básica, produtos não perecíveis, né? Entregam peças para a gente montar os enxovais de bebês. Estamos ajudando também a nossa parceira, a GAAN, que é um local que cuida de crianças em estado de vulnerabilidade, é o Grupo Alvorada Nova, né? E também queremos agradecer as pessoas que agora também participam da realização de um sonho antigo que a casa tem, e agora vamos dar continuidade a ele, vamos realmente materializar esse sonho em virtude da casa ter completado aniversário. Então também contamos com vocês para a melhora do nosso espaço físico. E a diretoria agradece muito por esses gestos de amor dessas pessoas que contribuem, tá bom? Bom, com todos os recadinhos dados
Espero que vocês estejam à vontade, fique o mais à vontade possível, o mais confortável possível. Relaxe os seus braços, relaxe as suas pernas, pense em Jesus, feche os olhos e vamos começar a nossa reunião mediúnica propriamente dita, claro, com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todos os males. Inspirem, expirem, pega, solta, relaxem, acalmem os seus corações. Assim nós vamos nos conectando, nos ligando ao plano maior, unindo nossas almas, nossos pensamentos. Pedimos para Jesus, nosso irmão, companheiro de todas as horas, e rogamos ao teu coração generoso que nos coloque nas palmas de suas mãos, Jesus. Que a espiritualidade atue sobre todos nós e que este amor alcance principalmente quem está precisando, em algum leito hospitalar, em algum problema familiar, né? Que seja Jesus, material ou espiritual, nos envolva e nos ajude. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono da cúpula espiritual do CETRELV, com a sua legião de companheiros. Pedimos ao nosso saudoso irmão Melo, nosso orientador eterno, nosso querido amigo, que eles nos envolvam, assim como a todos os amigos e parentes que moram em nosso coração, todos envolvidos com o amor de Jesus, sejam parentes encarnados, amigos, sobrinhos, sejam desencarnados também, alguém que você traz aí na sua alma, tá bom? Espero que este ato acalme as nossas almas, atue em nossas células, sistema e organismo, nos fortalecendo cada vez mais. Assim, sintonizados, nesse instante, vamos à nossa tarefa de hoje. Que o propósito da divulgação do Evangelho nos inspire na condução das palavras da leitura de hoje. E vamos ver o que nós vamos abrir. Eu comprei um Evangelho novo. Esse Evangelho aqui é a tradução do Mateus de Camargo. O meu do Herculano Espírito estava tão velhinho, vamos ver no que vai cair. Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28, item 11. Preces para si mesmo. Nossa, não podia ser melhor, né, gente? Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Maravilha! Todos temos um bom espírito que se liga a nós a partir do nosso nascimento e nos toma sob sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto a seu filho, a de conduzir-nos ao caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Fica feliz quando respondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois ele pode não ter um nome conhecido na terra. Assim invocamo-lo como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos também invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer. De repente, Bezerra de Menezes, de repente, Dr. Melo, de repente, São Francisco, imagina. Pelo qual
nos sentimos mais particularmente simpáticos. Podemos clamar pela Alta de Souza, nós temos um espírito chamado Paulinho, que é muito nosso amigo. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Quem são esses espíritos protetores? São os parentes, amigos ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Você imagina, né? Nós nascemos e renascemos, né? Então, às vezes, tem algum espírito que você deixa lá e que te ama, mas ele está lá velando por você. Ajuda-nos com seus conselhos e muitas vezes com sua intervenção nos atos de nossa vida. Só nos querem bem, claro. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa semelhança de gosto e tendência. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem para nós. Aquela história, né? Se você liga na estação do rádio, naquela sintonia, se você se sintoniza com o mal, você imagina quem são os espíritos simpáticos com você. Se você se sintoniza com o bem, claro, então você terá os espíritos simpáticos no bem com você. E temos também os espíritos sedutores, que esforçam-se em desviar-nos do caminho do bem. Que perigo, né? Desviar-nos do caminho do bem é sempre um perigo. Sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas nossas fraquezas como se fossem portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Que perigo, né? Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem a sua impotência em lutar contra a nossa vontade. O que significa isso, né? Vem um mau pensamento, aquela ali tá vestindo uma roupa horrorosa, não tenho nada a ver com isso, não tenho que julgar ninguém. Ou então alguém fala, você viu fulana, muda de assunto. Essa é a história. E aí, esses espíritos maus se afastam, porque não tem nenhuma capacidade, né, conosco. Então, nós lutamos contra essa vontade ruim. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos obrigatoriamente junto de nós um mau espírito. Claro, tudo depende do nosso pensamento. Para contrabalançar as boas influências, olha o que você anda pensando, né? Vamos afastar esses espíritos sedutores que nos levam para os maus caminhos. Os maus espíritos vêm voluntariamente conforme encontram facilidade em dominar-nos. Acabamos de falar isso. Por nossa fraqueza ou negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos. Assim, nunca estamos privados da assistência dos bons espíritos e depende de nós afastar os espíritos maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é, na maioria das vezes, seu próprio espírito mau. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter como objetivo solicitar sua intervenção junto a Deus e pedir-lhes forças de resistir às más sugestões, bem como pedir assistência dos nossos benfeitores nas necessidades da nossa vida. Nossa, gente, não podia ser um assunto melhor, né? Quem será que não precisa de uma prece, né? Todos nós precisamos de uma prece sempre, 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 né? Deixa eu beber um pouquinho da minha água, que eu já coloquei aqui, para ficar ao ladinho dessa música. Não sei se vocês estão ouvindo, que toca para nós, né? Bom, este é o maior capítulo do Evangelho. Vocês acreditam? Ele é composto de preces reunidas em 5 categorias. As
preces gerais, as preces pelos doentes, as preces para outras pessoas. Quando você puder, dá uma folheadinha no seu evangelho e cada início de uma prece dessa há uma instrução, uma espécie de esclarecimento do motivo para que serve cada prece. Por exemplo, né? Ai, meu Deus, eu não consigo dormir, não pego no sono de jeito nenhum. Há uma prece com essa finalidade, acredite se você quiser, no momento de dormir. Inclusive, nesse capítulo 28, referente às preces, há uma explicação muito legal sobre o Pai Nosso, que é a prece, a primeira prece de todas as preces, né? Por que será? Porque em qualquer religião, todo mundo ora o Pai Nosso, né? Claro, ela vem de Jesus, ela foi ensinada por Jesus, isso está lá em Mateus, se não me engano é o capítulo 6, versículo 9 a 13, eu não tenho certeza, mas é aí, tá? Bom, que beleza ter caído um assunto desse para a leitura. Jesus, muito obrigado, o Senhor é muito, muito bom, agradeço por um assunto desse. Como vocês sabem, a prece à luz do Espiritismo não se restringe à mera repetição de palavras. Não adianta você falar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso quem? O nosso Pai. Pai de todos nós. Pai de todos os aflitos. Por isso, faça a oração sentindo, pensando no que você vai falar. Porque a forma não é nada. O pensamento é tudo. Estamos aqui juntos, envolvidos pelo coração, pela imagem, pela internet, pelo pensamento para essa reunião mediúnica. E descobrimos que a prece é uma invocação que podemos orar por nós, pelos outros, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos encarnados, pelos desencarnados. Olha isso, quando a gente começou essa reunião mediúnica, o que nós fizemos? Uma prece. Então a prece é muito importante. E qual é o caráter geral da prece? Você sabe me dizer? Se você pode dizer qual é o caráter geral da reza? Qual é o caráter geral da oração? Qual é o caráter geral de uma petição a Jesus, que normalmente a gente faz, né? A oração, a prece é um ato de adoração. É pensar em Jesus, aproximar-se de Jesus, é comunicar-se com Jesus. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula para fazer isso. Eles orientam as nossas ideias com o fim de nos ajudar. O espiritismo reconhece que todas as preces de todos os cultos, não importa qual o credo que você frequenta, o espiritismo não condena nenhuma prece. Sua principal qualidade é a clareza. Cada palavra deve tocar em uma fibra da vossa alma. Você pode propor na prece 3 coisas. Você pode louvar, que é elogiar, enaltecer. Você pode pedir, né, que é recorrer ao Pai em busca de uma luz, de um equilíbrio, de uma força, de ter paciência, de ter discernimento. Você pode também agradecer. Obrigada, Jesus, agradeço por alguma coisa, né? Mas quando será que nós agradecemos, né? Por meio de uma prece. Será que nós lembramos de fazer isso? Não lembramos, né? Se você quiser entender um pouquinho sobre a prece, no Livro dos Espíritos, aqueles que têm mais de 1000 perguntas e respostas, lá na questão 658 e seguintes, tem um tema todinho sobre a prece. Dá uma olhadinha lá, entendeu? Mas se você orar com fervor, com confiança, você vai ficar mais forte contra as tentações. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Sabe que eu adoro contar historinhas do Chico, né? Eu vou contar uma. O Chico, uma vez, ele sempre orava, pedia, fazia uma prece e a sua mãe, a Maria João de Deus, aparecia para ele.
E ele, tadinho, era criado por uma madrasta. E essa mulher era cheia de obsessores. Assim, se vocês lerem os livros, vocês vão perceber. E ele estava 3 dias sem comer. E ele começou a fazer prece, mamãe, mamãe, mamãe. A mamãezinha dele apareceu. E ele falou, mamãe, eu tô com muita fome, mamãe, eu tô com muita fome. E ela falou, menino guloso, se você comer demais, você vai ter uma indigestão. Ele falou, mamãe, mas eu tô ainda com muita fome, mamãe, tem 3 dias que eu não como. Ela falou, meu filho, faça uma prece. Olha só que linda. E Chico, sabe, o Pai Nosso que ela havia ensinado, embora ele era pequenininho, a orar. Ele começou a fazer o Pai Nosso com o maior amor no coração. Apareceu um cachorro assim, com um jatobá. Não sei se vocês conhecem o que é um jatobá, né? O jatobá é uma fruta com uma casca dura, ela é comprida assim, parece uma vagem. Você quebra a casca dela, abre, é como se ela fosse um pó assim que nem paçoca, docinho, gostoso. E o Chico pegou da boca do cachorro, levou para casa, abriu o que a mamãe dele pediu para ele misturar na água e tomar aquilo lá, né? O jatobá é muito conhecido nos rincões, né? Ele é muito bom para os músculos, para os dentes, ele ajuda a manter bem o sistema nervoso, vascular, é muito bom. Ela pediu para ele misturar na água que ele seria um bom alimento. Mas ela acentuou para ele, viu, Chico, viu, meu filho? Quando nós oramos, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então, a Maria João de Deus, mãe de Chico, estava explicando como é importante fazer uma prece. Inclusive, no livro Os Mensageiros, tem um moço chamado Aniceto que fica conversando com o André Luiz sobre a prece, né? E ele fala que na prece encontramos a produção avançada de elementos de força e que Deus atende o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Isso depende do que nós somos, do que pensamos, né? E que não há prece sem resposta. Você pode até fazer uma prece assim, Jesus, eu quero arrumar um emprego, Jesus, eu quero passar naquele concurso público. Às vezes não é aquilo que é para ser para você, mas haverá uma resposta para você. Espere velhar, porque a prece é filha do amor. Não é apenas uma súplica, ela é um objetivo, é uma intenção, é a comunhão do Criador e a criatura. É algo muito poderoso. Na prece há um influxo magnético. Inclusive, nesse livro, André Luiz cita que ele compareceu numa reunião mediúnica e que havia uma grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variados e diferentes caindo copiosamente, generosamente sobre as pessoas que oravam. Então a prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores. Acabamos de ler isso, gente. Temos bons espíritos que se ligam a nós a partir do nosso nascimento, nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Além do nosso anjo guardião, dos espíritos protetores, dos parentes, dos amigos, e até pessoas que não conhecemos na nossa existência atual, são nossos amigos e nos querem bem. Além disso, temos os espíritos simpáticos, que acabamos de ler a esse respeito. Inclusive, Leon Denis, certa feita, disse assim, que a oração é a comunhão do pensamento com o universo espiritual. Então, é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eterna. Joana de Ângela, inclusive, diz que a prece é a emanação do pensamento bom, direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, estabelecendo intercâmbio entre a criatura e o Criador. Então, orar seria como a respiração da alma. Seria o ser humano consciente de sua essência espiritual, buscando a comunhão com o seu Pai.
Nós temos aquela médium, a Sueli Caldas Schubert, né? Que num livro que ela fez, Mentes Interconectadas, ela diz assim, que a prece é o nosso escudo vibratório, é a proteção da ida e da volta da nossa viagem. Que viagem? O nosso nascer e renascer. No livro O Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala que a oração é o mais perfeito instrumento de elevação dos nossos pensamentos e, consequentemente, da nossa parte vibratória. Daí resulta que é um impositivo de vigilância sobre a nossa própria orientação, da essência divina. A prece será sempre o reflexo positivo, o sublime do espírito, em qualquer posição. Ela vai obrigar a eles se despedirem de si mesmos os elementos mais puros de que eles possam dispor para nós. Entendeu? Então, quando a mente está centralizada na oração, deixa uma porta aberta ante ao infinito, absorvendo-lhe todo o orvalho nutriente de vida e de luz. Além disso, deixa eu colocar de novo a música, que entrou uma propaganda. Ó, começou a musiquinha de novo. Eu amo fazer, né? Com música no fundo, né? O André Luiz, inclusive, fala que a oração ligada a nós faz até uma higiene mental. Isso porque durante a oração estamos nos permutando de vibrações edificantes, sutis e puras, limpando a nossa mente, tirando as matérias negativas, colocando sobre nós fluidos bons, reparadores. Ele até diz que quando oramos, nós tiramos de nós as larvas e até os parasitas astrais. Ele fala que orar é uma higienização mental, acredita? Ressalta que estamos inseridos numa espécie de selva de vibrações mentais, muito variadas, né? Cabe a cada um de nós escolher os pensamentos que iremos arrojar para a atmosfera e receber dela em sintonia com o que irradiamos. A prece assume importantíssima ferramenta de defesa e renovação do nosso equilíbrio mental. Assim, a oração deve ser um instrumento de equilíbrio e renovação da mente, e não simples meio de requerimento incessante a Deus. Não é lindo tudo isso? Nós devemos, antes de pedir, agradecer a Deus tudo que possuímos, desde as pequenas alegrias da vida até as grandes bênçãos de Deus que nós já recebemos. Se nós temos alguém que convivia conosco, que era um ente muito querido e que hoje não está mais entre nós, agradeça pelos momentos de alegria que ele conviveu com você. Agradeça pelo um trabalho que você teve, pela casa que você tem, por ter acordado hoje, entendeu? Os pedidos pelas preces devem ser encaminhados junto com a resignação, aceitando os planos traçados por Deus e por nós mesmos antes de reencarnarmos. Vamos lembrar sempre que nós fizemos um contrato. O contrato pode ter umas letrinhas miudinhas que nós não lemos e que depois também, graças a Deus, não lembramos, mas fizemos um contrato com Deus e vamos realizá-lo e pactuá-lo e resolver com responsabilidade tudo que nós aceitamos fazer. Se nós não nos lembramos, devemos pedir força e coragem e fé para enfrentarmos e vencermos as dificuldades e sofrimentos de nossas vidas. Sempre que você se sentir sozinho, feche os olhos, faça uma prece, converse com seu irmão Jesus. Não há melhor companhia, não há melhor amigo que Jesus.
Se você conseguir, eu estou tentando fazer isso, já comecei a fazer tem um tempinho. Meditar 5 minutos por dia. Eu comecei fazendo uma vez por semana, né? Eu coloco um copo de água, faço uma meditação, bebo a água e coloco mais um copo de água e medito nele e durmo. Eu tenho dormido melhor, eu confesso. Faço uma leitura diária de uma mensagem curtinha, edificante, de preferência quando acordar e antes de dormir. Você já pensou em fazer o evangelho no seu lar? Uma vezinha por semana? Por exemplo, toda quinta-feira aqui às 20 horas, há sempre uma reunião mediúnica como esta. Aproveite esse dia, este horário, às 20 horas e faça o seu evangelho no lar, né? Sabe que eu estava aqui pensando em mais uma história do Chico, né? Eu tenho um livrinho que chama Lindos Casos do Chico. Eu estou aqui lembrando da lição que tem lá sobre um prédio que se inclinou lá em Belo Horizonte, né? E a notícia correu como um alarde, né? Que o prédio havia se inclinado após ter obtido a habite, muitos curiosos comentando e tal. E o Chico estava passando por lá e viu aquele auê todo, né? Aí Emmanuel foi no ouvidinho dele e falou assim: Chico, veja o que está acontecendo com esse prédio tombadinho assim, um prédio de 10 andares, e medite sobre esse assunto. Por um erro de cálculo, perde-se um prédio de 10 andares. E também em nossa existência, por um erro consequente da falta de oração, da falta de prece, da falta de vigilância, inclinamos e tombamos muitos séculos do nosso edifício espírita, gente. Olha, o assunto é muito interessante, mas eu estou olhando a hora e eu vou concluir. Mas eu peço a vocês, façam uma prece. Vamos fazer uma prece aqui, hoje, agora, nessa reunião mediúnica. Vamos solicitar aos nossos amigos espirituais a fluidificação das águas, dos remédios, de algum pedido que alguém colocou, coisas que os nossos irmãos têm no coração. Vamos pedir que Deus fluidifique a sua intenção, né? Inclusive, eu tenho um poeminha da Alta de Souza, que era a nossa mentora do enxoval de bebê, e eu vou dar uma faladinha nele, só em alguns pedacinhos para eu poder cumprir o meu horário, né? E nesse poema aqui que ela fala, que eu gosto sempre de ver o poema dela, ela fala assim, ó, que a oração é a luz que purifica e ilumina, parte de uma mente em prece. É uma força que surge e cresce. É um bálsamo de poder especial que cura e pacifica o coração. Então vamos orar agora, pedindo aos benfeitores que derrame sobre as nossas águas, Jesus, um orvalho divino, que ele derrame sobre a nossa água, um orvalho divino, magnetizando cada líquido, com raios de amor em forma de bênção, consagrando em sublime ensinamento na água pura, abençoando Jesus, vindo dos céus fluidos, curativos, calmantes, energizantes e outros que nós precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que nesta água sejam emergidas fontes de energia, que a gente possa beber desta água em nome de Jesus. Que essa água receba ondas de luz, uma fonte de alegrias, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Jesus amado, Jesus querido, em gratidão por esse momento pedimos, abençoa todos nós. Abençoa nossos familiares, a humanidade inteira, ou como diria São Francisco de Assis, abençoa os pássaros, os peixes, os nossos pets queridos e a terra em que vivemos. Abençoa, Senhor, este lindo planeta azul,
Vamos deixar uma vibração em branco para cada irmão nosso. Procurar nessa vibração algo que lhe aflige o coração. Que as vibrações sutis desse instante limpem as nossas mentes, os nossos centros de forças, todos os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacro, básico. Retira Jesus daqui. Todas as vibrações densas, Jesus. E assim eu agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, permissão de estar com vocês até agora. Espero sinceramente que os comentários aqui realizados façam você pensar um pouquinho, que tenha colocado uma faísca no seu coração, que tenha recebido essa proposta de orar sempre. Escolha um horário todos os dias, seja no seu caminho de ida ou de volta do trabalho, no seu banho quando a água cai, pedalando, correndo, caminhando. Eu peço a Deus, não deixe de orar. Na hora de dormir, não vale, gente. Sabe por quê? Porque a gente acaba dormindo e a proposta é você fazer um exercício mental consciente. Orar por você, orar por nós, orar por mim, orar por ti, orar por quem você ama. Minutinhos diários, na medida do possível. Então, a partir de hoje, vamos adquirir o poderoso hábito de orar. Ai, meu Deus, mas não dizer palavras automáticas. Vamos louvar, vamos pedir, vamos agradecer, principalmente a tudo que possuímos. Pessoal, faça de hoje a sua melhor história. É a sua melhor encarnação. Ore, aproveite esse momento. Assim, chegamos ao final. Agradeço, gratidão, gratíssima por sua atenção. Por favor, continue a se cuidar. E até breve, se Deus quiser. Não se esqueça, por favor, de dar um like para que este conteúdo chegue ao maior número de corações. Saudações, gente. Saudação franciscana de paz e de bem para todos. Que uma faísca de amor em oração, em prece, esteja em seu coração. Que assim seja, que Deus te abençoe, hoje e sempre.